Oiê, eu sou Cris Around e esse é o tudo que você precisa saber para viajar pela Austrália. Bom, antes de mais nada, eu resolvi vir aqui contar um pouquinho da minha história, como é que foi a minha chegada na Austrália, como é que eu fiz tudo isso acontecer, porque afinal de contas não sou rica e também não foi milagre. Bom, eu cheguei na Austrália em março de 2018, então fazem 8 anos que eu tô aqui, na terra dos cangurus. E eu tive a facilidade de chegar aqui já com inglês e com experiência em hospitality. Então eu já havia trabalhado em navios de cruzeiro antes, já tinha viajado em vários lugares do mundo, trabalhando e viajando, e aí juntei uma graninha e vim aqui para a Austrália. Também tive o benefício de já conhecer uma pessoa aqui, tinha um amigo que já morava aqui em Sydney e me falou, vem para cá, tem um quarto na minha casa, você pode alugar e etc. E esse meu amigo me ajudou bastante quando eu cheguei, ele fez um opal para mim, que na época era o que a gente usava para transporte, a gente ainda usa, mas hoje em dia você pode até passar um cartão de débito ou crédito no ônibus, não precisa mais ter um cartão específico como um bilhete único, mas ele me ajudou a fazer isso, fazer também o Photo ID, que é o que a gente usa aqui como identificação, é o nosso RG da Austrália, para não precisar ficar saindo com passaporte o tempo todo. Então, algumas providências foram tomadas bem na minha chegada. Uma outra coisa que também ajudou bastante, como eu já tinha experiência, eu fui batendo de porta em restaurante e consegui um trabalho bem rápido, coisa de final de semana mesmo. Já consegui um trabalho em 2 restaurantes, então eu trabalhava duplo período e estudava, então era uma rotina bem cansada e bem corrida. Depois de um mês chegado aqui, eu conheci o meu parceiro, conheci o meu esposo, trabalhando, né, ele era o gerente do restaurante que eu trabalhava e eu era garçonete, e a gente conversou um pouco, se conectou e aí rapidinho a gente já começou a namorar, foi coisa de um mês desde a minha chegada da Austrália até o início do nosso relacionamento, foi realmente muito rápido. E aí desde então a gente sempre falou sobre viajar, a gente sempre gostou muito de viajar, sempre foi um sonho de ambos, viajar pela Austrália, então a gente começou a alimentar esse sonho de tempos em tempos. Agora, uma coisa bem interessante sobre esse meu primeiro momento na Austrália é que eu vim para cá com um certo valor que eu tinha juntado e esse dinheiro acabou em um ano. Eu cheguei aqui com 15 mil dólares australianos e acabou tudo em um ano. E eu trabalhava muito, então eu falava, gente, para onde está indo meu dinheiro? E eu lembro que depois desse ano de muito trabalho, que meu dinheiro estava indo por água abaixo, eu sentei com meu parceiro e conversei com ele, falei, poxa, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo guardar dinheiro, eu trabalho muito, eu quase não tenho tempo, o que está acontecendo, né? Não saio do Brasil para isso. E foi nesse momento que eu resolvi fazer uma GoSaver, que nada mais é do que transferência automática da sua conta corrente para uma conta poupança. Isso é uma coisa gratuita que tem tanto no Brasil quanto aqui, né? Eu já havia feito algumas vezes, mas é um dinheiro que praticamente você não vê. O seu salário chega na sua conta e automaticamente, sei lá, 50 dólares saem para essa conta poupança. E aqui você também tem a opção de esconder a sua conta poupança, então você não consegue nem ver quanto tem lá. Então foi exatamente isso que eu fiz. E o legal foi perceber que eu não sentia falta desse dinheiro. Eu achei que eu ia, nessa época eu ganhava, sei lá, 800 dólares, 900 por semana, em 2 empregos, pagava minha escola, e eu achei que 50 dólares ia fazer uma diferença imensa, né? E aí, com o tempo, eu percebi que não fazia, e aí eu fui aumentando isso. Aumentei para 100, aumentei para 150, e eventualmente para 200 dólares. A partir disso, já conseguindo juntar alguma grana, a gente começou a fazer planos de viagem. Então, no primeiro ano, aqui na Austrália, em 2019, a gente fez East Coast. A gente foi de Cairns até Sydney, de carro, numa campervan alugada. Vou contar um pouco mais dessa história depois, mas foi bem divertido, foi bem legal, foi a nossa primeira viagem de carro e a gente conheceu vários lugares lindos e maravilhosos, fizemos mergulho na Grande Barreira de Corais e foi bem gostoso, foi bem divertido. Depois disso, a gente começou a ter planos um pouco maiores. A gente resolveu ir para o Brasil e para a Turquia. Meu parceiro é turco, então a gente resolveu ficar um mês no Brasil para ele conhecer minha família e um mês na Turquia para que eu conhecesse a família dele. Bom, nós saímos da Austrália em fevereiro de 2020 e logo em seguida veio o Covid.
Conclusão, a gente ficou 8 meses no Brasil, depois conseguimos ir para a Turquia e ficamos mais 1 ano e 3 meses aguardando as fronteiras abrirem. Durante esse período, a gente não trabalhou. E mesmo morando na casa dos meus pais ou na casa dos pais dele, obviamente a gente tinha despesas de ajuda da casa, de contas e de coisinhas que a gente queria fazer também, né? E eu tinha minha escola na Austrália, que eu continuei pagando. Então a gente utilizou desse valor que a gente tinha guardado e também tivemos acesso ao nosso superannuation. Para quem não sabe, o superannuation é como se fosse um valor de aposentadoria aqui da Austrália, que a empresa que você trabalha deposita direto na sua conta de aposentadoria e você só tem acesso a ela quando você deixa a Austrália, quando você se aposenta, tem idade suficiente para se aposentar, ou se você resolver comprar um imóvel, ou em caso de doença grave. Como foi o Covid, uma pandemia, uma coisa geral, eles deram acesso ao superannuation. E aí, para nossa sorte, nós tínhamos um valor lá e a gente conseguiu ficar durante esse tempo. Foram quase 2 anos. Durante esse tempo também, especialmente enquanto a gente estava na Turquia, eu comecei a perceber o tanto de medo que eu tinha de não ter dinheiro, da falta de dinheiro, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e coisas do tipo. E eu percebi que a maioria das coisas era um planejamento. Né? Quando eu planejei viajar, comecei a juntar, as coisas aconteceram. Então a gente começou a pensar, bom, como é que a gente pode fazer para juntar mais? E foi aí que a gente, durante esse período, teve acesso a canais do YouTube e outras coisas, falando sobre gestão financeira, sobre minimalismo, comprar menos, guardar mais, gastar o dinheiro com o que realmente importa. E isso funcionou muito pra gente, porque a maioria do nosso dinheiro ia para restaurante, vinho, saída com os amigos, para balada e etc. E não que a gente parou de fazer isso, mas a gente começou a fazer isso com muito mais consciência depois do Covid. Outra coisa que mudou pra gente também, no nosso retorno da Austrália, foi um dos nossos trabalhos, né? Então, quando a gente retornou para a Austrália, a mão de obra estava em falta, e aí a gente conseguiu mudar de profissão. Então, meu parceiro, que era gerente de restaurante, começou a ser motorista de aplicativo, como Uber ou Didi. E eu, depois de garçonete, passei a support worker, o que é uma cuidadora, principalmente com crianças com autismo. Eu fiz um curso para isso durante esse período, eu aprendi bastante também com as famílias que eu trabalhei, e eu consegui ficar nessa área aí por 2 anos, ter uma agenda fixa, ter bastante cliente bacana, dirigia cliente, levava eles no cinema, ajudava com lição de casa, buscava na escola, dava suporte para a família também, para a mãe, limpava a casa deles e com certeza o valor que eu ganhava por hora era muito maior. Mesma coisa para o meu parceiro, como gerente de restaurante ele ganhava metade do que ele ganhava como motorista de aplicativo naquela época. Hoje em dia, infelizmente, motorista de aplicativo não ganha tão bem assim mais, mas naquela época era uma coisa muito utilizada, né? O Uber estava muito em alta. E dando continuidade também ao nosso planejamento de viagem, a gente sabia que a gente queria viajar mais pela Austrália, que a Austrália era um lugar maravilhoso, é um lugar maravilhoso para se viajar de camper van, para largar tudo e sair por aí, etc. Então a gente começou com esse propósito, né? Nós juntamos dinheiro por 2 anos, então a gente reduziu bastante as nossas saídas, os nossos gastos, para poder juntar mais. A gente também começou a fazer pequenas coisas, como se acostumar com tomar banho frio, para que isso ficasse mais fácil durante a estrada. A gente começou a fazer pequenos ajustes na nossa alimentação, reduzir carne, que é uma coisa que é um pouco mais cara, e também um pouco mais difícil de guardar, né, quando você está viajando. Se fica muito calor, às vezes a carne estraga, enquanto os vegetais você consegue aproveitar por um pouco mais de tempo. Então a gente começou a fazer esses pequenos ajustes, assim, durante esses 2 anos, e foi muito, muito, muito importante. Esse período foi crucial para que a gente pudesse tornar o nosso sonho realidade. Bom, nós tínhamos os planos, nós estávamos nos preparando, mas a gente ainda não tinha uma data certa. Até que em agosto de 2023 veio uma oportunidade ótima de comprar o nosso carro. Nós achamos ele no Marketplace e é exatamente o que a gente queria. O carro era alto, que meu esposo queria ficar em pé dentro do carro, e eu queria uma 4x4 para que a gente pudesse ir em todos os lugares. O valor estava exatamente na nossa budget, era exatamente o que a gente tinha juntado até então, a gente pegou tudo e comprou o carro. Foi uma oportunidade excelente, apesar de o carro ter ficado quase 8 meses parado, porque a gente não tinha
enfim, não estava pronto para viajar, né? A gente tinha guardado aquele dinheiro, gastou tudo no carro, teve que começar de novo, né? Eu também resolvi trazer minha mãe para cá, porque eu sabia que eu não ia ter mais uma residência fixa. Então, ela veio e aí a gente ficou 3 meses juntos aqui, de dezembro até fevereiro. Em fevereiro de 2024, assim que ela foi embora, a gente resolveu começar a nossa viagem. Então, logo depois de 2 meses, ou nem isso, o destino começou a mostrar pra gente que não era tudo como a gente queria, né? Minha mãe ficou doente no Brasil, eu tive que correr para o Brasil para ir lá ficar com ela, fiquei por 5 semanas, então boa parte do nosso planejamento teve que ser mudado. A gente estava no meio da viagem em Melbourne e tínhamos coisas agendadas em Adelaide, então o meu parceiro seguiu viagem, ele fez a Grey Ocean Road sozinho, e eu encontrei com ele na volta em Adelaide. O que aconteceu também nesse mesmo período, a gente teve um problema com o difusor do carro, e aí era Páscoa e demorou um pouco para consertar, tinha que trazer uma peça de outro lugar, a gente estava num lugar remoto, então as coisas aconteceram todas de uma vez, e eu lembro de pensar nessa semana em que tudo aconteceu junto, meu carro quebrou, eu tive que correr para o Brasil, em como as coisas estavam fora do nosso controle, a gente achava que a gente tinha controle, a gente tinha se planejado, a gente estava pronto para viver o nosso sonho, mas os imprevistos aconteceram mais rápido do que a gente imaginava. Enfim, depois de 10 mil dólares gastos em uma semana, com o conserto do carro, minha viagem para o Brasil e etc., em maio a gente continuou a nossa viagem. Eu encontrei o meu parceiro em Adelaide e a gente começou a cruzar o deserto em direção a Darwin. Foi muito legal, foi maravilhoso, o deserto é lindo, eu tenho muito para falar sobre o Uluru e essas áreas, apesar de muito remoto, tem muita coisa bacana. Depois do deserto chegamos em Darwin, fomos para Broome e para Western Australia finalmente. Os nossos lugares favoritos estão nessa área, inclusive. Depois eu vou fazer um vídeo melhor falando sobre os lugares que a gente visitou, onde ir, quando ir, etc. A gente foi percebendo que o nosso dinheiro foi acabando depois desse ocorrido, né? A gente estava em Broome e a gente pensou, bom, vamos trabalhar um pouquinho, vamos arrumar um trabalho, ficar 1 mês, 2, juntar uma graninha e aí dar continuidade. Uma outra coisa também que nos motivou durante esse período foi que a gente estava em agosto em Western Australia, no norte, e a parte central estava chovendo bastante, então a gente tinha que esperar aí agosto, setembro, para ir mais ou menos em outubro para Perth, que é quando começa a ficar um pouco mais seco. Para quem não sabe, essa área de Perth chove muito no inverno, então realmente não vale a pena ir para lá em agosto ou até setembro. E aí a gente começou a procurar trabalho. Começamos em Broome, não achamos nada, é uma cidade muito turística, não achamos nada que valesse a pena, continuamos dirigindo até que nós chegamos em Karratha. Karratha, que é praticamente o Acre da Austrália, se você for ver em relação à localização, é bem longe, é bem remoto, só tem voo para Karratha de Perth, e são 2 horas de voo, 1.500 quilômetros, e chegando lá, um amigo brasileiro, inclusive, me falou, olha, esse lugar é muito rico, essa cidade tem muito trabalho, porque tem mineradoras, tem muita construção, é uma cidade em expansão, aqui é um lugar bom para arrumar trabalho. Dito e feito, a gente arrumou trabalho em um final de semana, entregando o currículo, trabalhamos com tudo que você pode imaginar, de camareiro, trabalhamos em hotel, trabalhamos em pub, trabalhamos em restaurante, em café, trabalhamos em tudo. Mas eventualmente conseguimos um trabalho de escritório, que não estava nos nossos planos, mas caiu na nossa mão, fazer o quê, né? Eu virei gerente de escritório, coloquei meu parceiro como motorista e nós ficamos num projeto em Karratha por 9 meses. O período em Karratha foi, assim, maravilhoso pra gente, foi bem cansativo trabalhar muito, mas foi um divisor de águas financeiramente falando. Nós conseguimos um trabalho o qual a gente não tinha que arcar com acomodação por conta da nossa van, comida era fornecida pela empresa e eventualmente, porque Karratha é muito quente, na época do verão, eles colocaram a gente num alojamento, com comida, com hotel, com tudo pago. Então a gente só trabalhava 12 horas por dia, 10 horas por dia, e tudo que a gente recebia a gente guardava. Então foi ótimo, assim. Karratha realmente é uma cidade muito rica, uma cidade em expansão, mas é uma cidade remota e durante o verão é extremamente quente, chegando a fazer 50 graus. As moscas por lá, elas entram
em todos os lugares imaginários, pelo seu nariz, pela sua boca, por tudo. Então, assim, não é um lugar tão legal, é um pouco insalubre, mas pra gente funcionou porque era um projeto inicialmente de 7 meses, que acabou durando 9. Em maio de 2025, nosso projeto acabou e a gente continuou a nossa viagem pela Austrália. A gente ainda estava indo nessa mesma direção para Perth, então estava indo para Central Western Australia, e essa região estava chovendo bastante. A gente conseguiu fazer Exmouth, que é um lugar maravilhoso, Coral Bay, Shark Bay, Kalbarri, todas essas regiões ainda com bastante sol, com um tempo bem gostoso, perfeito. Porém, a gente sabia que passando Kalbarri já ia começar a ficar um tempo um pouquinho ruim. Nessas condições, a gente resolveu pegar um avião de Perth até Sydney e ficamos lá com a minha família um tempo, com a minha irmã, ficamos com os nossos amigos, a gente tinha algumas questões para resolver também em relação ao nosso visto, então a gente aproveitou quase um mês em Sydney nesse período, depois retornamos para Perth. Uma coisa interessante de vocês saberem é que em Perth, no aeroporto, você pode deixar o seu carro por até 3 meses por $100. É uma taxa única, então você pode pagar $100 e ficar um dia, 2, 3 ou 3 meses. Isso é muito comum, principalmente para quem trabalha em mineradora. A galera vai para lá, deixa o carro, vai nas mineradoras, volta, pega o carro, vai para algum lugar. Alguns amigos que inclusive nem voltam para casa, deixa o carro lá, pega uma passagem, vai para Bali. Outra coisa interessante é que de Perth as passagens para Bali são super baratas. Você acha passagem de $300. É mais barato voar para Bali do que para Sydney, acredita? Enfim. Depois desse tempo a gente resolveu voltar para Shark Bay, que foi um dos lugares mais tranquilos que a gente ficou, lugar lindo, cheio de golfinho, manta ray, peixe-boi, bastante sharks também, né, bastante tubarões, mas a maioria deles pequeno, reef shark, então é bem segura essa região e estava bastante calor, então a gente ficou aí por mais umas 3 semanas em Shark Bay, demos continuidade à nossa viagem, seguindo em direção a Perth. Ainda pegamos bastante chuva, isso já era final de setembro para início de outubro, mas pegamos temperaturas um pouco mais amenas, então foi mais tranquilo. De lá a gente desceu, continuou, fez o sul de Western Australia, que também é muito bonito, Margaret River, Albany, fizemos também uma trilha chamada Cape to Cape, que é uma trilha de 123 quilômetros de múltiplos dias. Nós fizemos em 5 noites, em 6 dias, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Uma trilha muito difícil, porque ela passa por areias, passa por dunas, passa por lugares molhados, cachoeira, você pega praticamente de tudo, mas muito legal, muito bacana. Finalizamos a trilha, demos continuidade, cruzamos o Uluru, e agora, fevereiro de 2026, estamos de volta em Sydney. Hoje eu estou em Canberra, porque eu tenho alguns amigos aqui para visitar. Mas a gente está aí para finalizar a nossa viagem. Então resolvi colocar todos os conteúdos agora para que eu possa colocar informação sobre a Austrália, sobre tudo que aconteceu durante esse período, sobre onde ir, sobre o que fazer, sobre qual carro comprar, quais animais eu vi no caminho, para que vocês possam ter mais informação. Essa é a minha intenção, colocar a mais informação possível na rede para que todo mundo possa ver que isso é possível e que a Austrália não é um bicho de 7 cabeças. Daqui, nosso próximo passo é viajar pelo mundo. Então, a gente começa agora um processo aos poucos de finalizar o nosso ciclo aqui, vender o nosso carro, vender as nossas coisas, fazer uma mochilinha e sair por aí. Nossa intenção é sair daqui, passar por países da Ásia, como talvez China, Vietnã, Nepal, fazer algumas caminhadas pelo caminho. Também tenho muita vontade de conhecer países do centro, como Uzbequistão, Cazaquistão. A gente ainda tem que ver quais são as condições para chegar nesses países e etc. A intenção é fazer isso com tranquilidade, né? Fazer de ônibus, de trem, algumas partes a pé, algumas partes obviamente de avião, mas a nossa ideia é chegar no Brasil até dezembro desse ano de 2026. A gente vai viajando pelo mundo e eu vou trazendo todas as informações que eu puder para vocês. Espero que você goste do meu conteúdo e pode deixar um like aqui que ajuda bastante e comenta tudo que você precisa saber para viajar pela Austrália, que eu te digo. Até mais!